Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de discutirmos sistema de registro de preços e especificamente renovação de ata de registro de preços naquelas licitações onde, além do órgão gerenciador, há também o órgão participante. E como sempre fazemos, vamos à nossa enquete dominical abordando o assunto. Pois bem, a nossa enquete dominical, que nada mais é, para quem passou a nos seguir agora, está no nosso canal Leonardo Mota no YouTube, é um caso concreto, uma dúvida que algum colega, que algum seguidor, que algum aluno e que algum profissional nos trouxe lá no nosso Instagram ou muitas vezes no próprio YouTube ou no nosso grupo do Telegram, e nós trazemos aqui esse caso concreto para discutir, trazendo a nossa opinião com base na legislação e na jurisprudência, tá bom? Então a nossa enquete dessa semana ela fala do seguinte: determinado órgão realizou licitação para registro de preços para aquisição de toner. Constatamos os seguintes quantitativos a serem registrados. Órgão gerenciador, 1.000 unidades. Órgão participante 1, 500 unidades. Órgão participante 2, 500 unidades. Então, nós temos na nossa licitação um total de 2.000 unidades, sendo um para o órgão que vai licitar, o órgão gerenciador, e 500 unidades para cada órgão participante que se manifestaram antes da elaboração da versão final do edital e antes da licitação. A ata de registro de preços consta a possibilidade de renovação dos quantitativos se ela for prorrogada. Ao prorrogar a ata, o órgão gerenciador renova os quantitativos dos três órgãos, dele, gerenciador, do participante 1 e do participante 2, sem consultar os participantes, considerando seu órgão gerenciador e dono daquela ata de registro de preços. Olha que tema bem curioso, visto que é previsto na lei quanto à possibilidade de prorrogação do prazo de vigência da ata se comprovar que ela é vantajosa, e considerando a discussão que temos tido em torno de o que fazer com o quantitativo daquela ata quando eu renovo, quando eu prorrogo a vigência daquela ata de registro de preços. Então temos duas discussões aí. Temos a questão da renovação do quantitativo e temos a questão da ação do órgão gerenciador no momento dessa prorrogação de vigência da ata e, consequentemente, se a ata tiver a regra, como o caso aí nos traz, a ata permite a renovação dos quantitativos, qual é o melhor procedimento para o gerenciador adotar? Primeiro, vamos na lei. A Lei 14.133, ela prevê lá no artigo 86 a regra da intenção de registro de preços, que é exatamente para buscar participantes, buscar possibilitar, como o próprio artigo traz, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total das quantidades da contratação. O prazo mínimo aí de 8 dias úteis. Então, de forma prática, o órgão gerenciador planeja, elabora o seu estudo técnico preliminar, conclui que a melhor solução para aquela situação dele é a utilização do sistema de registro de preços, e divulga o procedimento chamado intenção de registro de preços, com o termo de referência provisório, já com os quantitativos, especificações, todas as regras da contratação. Durante o prazo mínimo de 8 dias úteis, isso é determinado pela própria Lei 14.133, aqueles órgãos que tiverem interesse em participar da licitação, quer dizer, integrar o edital de licitação, podem se manifestar informando seus quantitativos. No nosso caso, tivemos o quê? Um órgão gerenciador com 1.000 unidades, um órgão participante com 500 unidades de toner, o órgão participante 2 com também 500 unidades, de forma que o valor total do edital será 2.000 unidades. E aí seguiu-se a licitação. Realizou-se a licitação, concluiu, assinou a ata e, durante aquele primeiro prazo de vigência, a própria lei prevê no artigo 84 que o prazo de vigência da ata será de 1 ano. Então, durante esse ano, vai ser executada aquela ata, vai ser contratado, adquirido aquele toner,
pela ata, tanto pelos órgãos gerenciador, quanto pelos órgãos participantes, no nosso caso, e ao final do prazo de vigência, a lei 14.133 permite que essa ata possa ser prorrogada desde comprovado preço vantajoso. Temos defendido, inclusive outros vídeos, já defendemos isso em sala de aula, em palestras, em cursos, em eventos, temos defendido que a análise de vantajosidade não é apenas de preço, é um conjunto de vantajosidade. Olha, adianta você prorrogar aquela ata, mesmo que seja o preço vantajoso, mas se o fornecedor não entrega em dia, se o produto, mesmo atendendo a especificação, é de baixa qualidade e por mais que cumpra, traz algum prejuízo da execução à sua contratação, ao seu órgão, talvez não seja vantajoso. Então você tem que fazer uma análise macro com outros fatores para a prorrogação. Mas vejam, o detalhe, a Lei 14.133 ela não prevê o que é que será feito com o quantitativo dessa ata. E aí, em meio às discussões, nós temos uma manifestação muito importante, que é essa da Advocacia Geral da União, nessa nota jurídica de 2024, onde a Advocacia Geral da União prevê, né, e define, né, entende, apesar da lei não falar na renovação de quantitativo e apesar do decreto 11.462 de 2023, que é o decreto federal que regulamenta o registro de preços, ele não prevê também renovação de quantitativos, a AGU entende que é possível a renovação desse quantitativo e aí atendendo alguns parâmetros. Primeiro, que seja comprovada a vantajosidade no preço, logicamente, até para fins de prorrogação. Segundo, haja previsão expressa no edital e na ata de registro de preços. Terceiro, o tema tenha sido tratado no planejamento da contratação, já desde lá o estudo técnico preliminar, discutindo a questão da renovação do quantitativo. Mas aí, concluindo que mesmo que um decreto não regre, de repente pode ser defendido na fase de planejamento essa possibilidade de renovação, o que ocorrerá? Qual o procedimento que o órgão gerenciador fará posteriormente? Tá? É muito importante entender isso aí. O decreto federal, o decreto 11.462, ele permite, permite a renovação do quantitativo, a prorrogação da vigência, mas não trata da renovação do quantitativo. Mas aqui, entendo no artigo 7º, que traz as regras de competência do órgão gerenciador, prevendo que compete ao órgão gerenciador todos os atos de controle e de administração da ata, há um procedimento muito importante que está no inciso 6º. Confirmar junto aos órgãos ou entidades participantes a sua concordância com o objeto, inclusive quanto aos quantitativos e ao termo de referência ou projeto básico, caso o órgão ou entidade gerenciadora entenda pertinente. Então, meus amigos, a partir dessa regra, nós não temos realmente no decreto, nós não temos hoje ainda, em abril de 2026, uma manifestação de um órgão de controle externo, não temos na Lei 14.133 qual o procedimento que o órgão deverá fazer para fins de renovação de quantitativo. Mas, na prática, logicamente, se eu vou prorrogar a vigência da ata, eu tenho que consultar o fornecedor se ele tem interesse e definir como será essa renovação de quantitativos. A exemplo da portaria 158 do Ministério Público da União, de 2023, onde nós incluímos lá a regra dizendo que é possível a renovação de quantitativos, devendo a autoridade competente definir qual o quantitativo que será renovado. Será 100% do quantitativo da ata? Será 50%? Será 80%? Então, a partir dessa lógica de como deve funcionar a renovação desse quantitativo, que deve vir discutido do estudo técnico preliminar e constar na ata de registro de preços, essa regra clara, entendemos que, para fins de renovação do quantitativo da ata de registro de preços, o órgão gerenciador vai estar preocupado com a prorrogação da vigência e irá definir quanto será renovado, se será 100%, 50%. E, em virtude disso, entendemos que, sim, o órgão deverá, sim, consultar os órgãos participantes, em virtude da própria regra
do artigo 7º da lei do decreto 11.462, que prevê que o órgão gerenciador consultará os órgãos participantes quanto aos quantitativos antes da licitação. Por quê, meus amigos? Porque olha só, imagina que eu vou renovar ou prorrogar essa vigência da ata e renovar os quantitativos. Eu tenho aí 1.000 unidades do órgão gerenciador, que pode entender que é importante renovar 100% desse quantitativo, mas eu tenho um participante com 500 unidades e um segundo participante com 500 unidades. Mas me digam o seguinte, voltando para cá, será que o órgão gerenciador terá a condição de adivinhar ou prever se o órgão participante 1 ou o órgão participante 2 precisará no segundo ano daquela quantidade? Então, será que mesmo você, como órgão gerenciador, você vai assumir essa responsabilidade e dizer, renove todo o quantitativo, tanto o meu, quanto o participante 1, quanto o participante 2, porque eu sou dono da ata? Mas se o participante 1 não precisar mais no segundo ano daquela demanda, se o órgão participante 2 não precisar mais no segundo ano daquele objeto, daquele toner, no nosso caso, tá? Ou mais, imagina que o participante só precise de 50%, de 60%, de 70%. Então, entendemos como regra de gerenciamento da ata de registro de preços que sim, o órgão gerenciador, no momento da prorrogação da vigência da ata, vai consultar o fornecedor e vai consultar os órgãos participantes sobre o interesse em continuar ainda renovando aquele quantitativo para o segundo ano. Por quê? Porque possa ser que o órgão participante 1 entenda e diga assim, olha só, não vou precisar mais do toner. E para que você vai renovar esse quantitativo desse participante se o próprio participante está informando que não precisará mais daquele objeto para o segundo ano? Você poderá estar, inclusive, prejudicando talvez aquele fornecedor que vai talvez aceitar a prorrogação da vigência da ata por ter todas as 2.000 unidades, no nosso caso, no nosso exemplo, renovado. E achar que o participante 1 vai adquirir com ele, o participante 2 vai adquirir com ele. Tá bom, meus amigos? Então, não está na legislação, até hoje não temos uma jurisprudência sobre essa discussão, sobre esse procedimento de consulta, mas entendemos que sim, que o órgão gerenciador deverá, da mesma forma que ele consulta os participantes para fechar o seu edital, para a licitação, ele deverá sim consultar os participantes para renovar aquele quantitativo. Tivemos aí 44% dos colegas entendendo que sim, concordamos com 44%, tivemos 56% entendendo que não. E, voltando para cá, como a ideia da nossa enquete dominical é discutir o tema e trazermos o que a legislação traz, se existir, o que a jurisprudência traz, e trazer a nossa opinião, a minha opinião, professor Leonardo Mota, a minha opinião é que sim, respeitando, logicamente, os colegas que entenderam que não, até porque não temos uma legislação definindo e não temos uma manifestação de algum órgão de controle até esse momento sobre esse procedimento de prorrogação de renovação. Tá? Temos, inclusive, o próprio TCU, recentemente, no acordo 547/2026 do plenário, entendendo que sim, é possível a renovação do quantitativo, mas não traz o procedimento que deve ser adotado. Tá bom? Então, voltando aqui, entendemos, mais uma vez, que sim, gerencialmente você deverá consultar todos os integrantes da ata para a renovação dos quantitativos e aí sim você definir qual a renovação. Mas respeitamos os colegas que entendem que não e que por ser dono da ata, você simplesmente vai renovar aquele quantitativo do gerenciador e todos os participantes sem estar preocupado se o participante 1 ou o participante 2 vão contratar no segundo ano. O que entendemos que não é salutar para fins de gerenciamento, nem para a clareza do segundo ano em termos de contratação com fornecedor. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que esse vídeo estará novamente no YouTube, no nosso canal Leonardo Mota, e você pode estar assistindo também no nosso Instagram. Até mais, até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.